E aí, tudo beleza? Estamos de volta aqui para falar sobre o universo de quadrinhos. Hoje eu quero comentar com você sobre Marvel Essenciais Vingadores, A Vingança de Ultron. E por que eu acho que você deveria ler esse quadrinho, especialmente se você é alguém que está começando agora a ler quadrinhos. Esse quadrinho aqui não é só porque a história é legal e tal, tem uma questão a mais aqui, tá? Esse material ele foi publicado... essa Marvel Essenciais aqui, tá? Que eu já falei várias vezes aqui no canal que eu gosto muito dessa coleção. Acho que, cara, se eu começasse a colecionar hoje, sabendo o que eu sei, para colecionar Marvel eu começaria pela Marvel Essenciais, porque, pô, você tem histórias curtinhas aí, e são histórias que sempre tem os bastidores, aquela coisa. Já falei várias vezes aqui, tá? Então recomendo essa coleção inteira. É uma coleção que inclusive não é numerada, você não precisa comprar todos os títulos, mas eu recomendo que você leia o máximo possível dessa coleção para você se inteirar do universo Marvel, tá bom? E aí a gente tem um material aqui que é A Vingança de Ultron, que essa história ela foi publicada originalmente ali no começo dos anos 2002, eu acho. Não, é antes, cara, é antes, é 99. É finalzinho dos anos 90 esse material foi publicado, tá? Esse trabalho aqui, esse encadernado, nós temos... são 1, 2, 3, 4, 5. São 5 partes aqui, 5 capítulos dessa história em que os Vingadores vão enfrentar um dos seus maiores adversários aí. A Vingança de Ultron, o Prelúdio, A Vingança de Ultron, o Mal Renovado, o Mal se Propaga, o Mal Revelado e o Mal Triunfa. É uma história que vai mostrar os Vingadores ali tendo confronto com Ultron, tem uma situação em que eles vão lidar com a questão do Ultron dominando os sistemas comunicacionais do mundo, e aí tem todo um questionamento em relação à figura dos Vingadores, se eles são aptos a proteger a Terra, o planeta, dessas dificuldades. Afinal de contas, o Ultron conseguiu dominar tudo. Tem algumas coisas interessantes no meio dessa história aqui, porque a gente vai ver a participação da Alquema, né, que é uma das esposas que o Ultron criou nessa bizarrice que é o universo Marvel que a gente ama. Tem uma situação aqui também envolvendo... não diria um triângulo amoroso, mas uma situação ali envolvendo o Magnum, né? O Simon, a Wanda e o seu agora ex-esposo, o Visão. Então a gente tem uma questão aqui, uma novelinha entre os três aí que tá rolando, certo? Tem uma situação aqui também na história que é o Capitão América utilizando um escudo que é um escudo feito de energia, uma fase que ele estava usando um escudo que era um escudo que era uma espécie de... produzido por energia, cara. Ele conseguia agredir os caras com esse raio e tal, não era o escudo dele oficial. Tinha alguns novos membros nos Vingadores aqui, jovens membros nos Vingadores. E esse material aqui tem um outro... Ó o escudo do Capitão América aqui, ó. Então esse material ele tem um elemento aí a mais, que é o fato de que você tem a arte do George Pérez, tá? Então o Kurt Busiek, que é um grande fã de super-heróis, é um cara que realmente ele curte. Ele não faz só pela grana, não. Ele curte super-herói mesmo, fazendo o trabalho com a arte do George Pérez, tá? Então é uma história, assim, não é uma coisa genial e tal, mas é uma história bem divertida, é um bom ponto de entrada aí para quem quer começar a ler histórias do Ultron. É legal, é uma história legal, tá? Não é genial, mas é uma história bem legal e vale a pena. Mas vale a pena também como uma espécie de aperitivo. Por que eu tô recomendando esse quadrinho para você agora? Porque a Panini anunciou para maio o lançamento do primeiro ônibus, Os Vingadores por Kurt Busiek e George Pérez, tá? É um material aí que vai contar com 1184 páginas. Então, entenda bem, a Panini vai publicar toda a fase dos Vingadores, com essa dupla aí, o Kurt Busiek escrevendo e o George Pérez desenhando, em 2 ônibus. O primeiro ônibus, os 2 ônibus, e cada um deles tem mais de 1000 páginas. O primeiro deles foi anunciado, lançamento agora em maio. Panini está atrasando alguns lançamentos, então anunciou para maio, mas deve sair em junho, julho. Tá? A Panini tem atrasado alguns lançamentos, mas não tem cancelado, então vai sair esse material. E aí, é um trabalho que particularmente eu vou ler, primeiro porque eu sou viciado em ônibus, eu vou ler mesmo, né? Mas o segundo fato é que eu já li algumas dessas histórias que saíram em algumas revistas. Eu li um pouco mais adiantado essa fase, porque ela foi até lá 2002, alguma coisa assim. Mais ou menos na época que eu estava começando a ler quadrinhos, então eu peguei um pouquinho dessa fase. Eu li algumas coisas disso, que saiu nas revistas comecinho da Panini aqui no Brasil e tal. E eu curti essa fase, eu gostava. Repito, não é um material assim, genial e tal, mas eu quero ler a fase completa, cara. É isso, tá?
Eu já passei da fase de querer só ler coisas brilhantes e geniais. Eu leio quadrinho porque eu gosto de ler quadrinho, então eu vou ler esse material. Mas tem aquela questão, né, pra muita gente, pra maior parte das pessoas, tem aquela questão de decidir o que lê e o que não lê, né? Pô, é muita coisa, é muito lançamento e tal, e aí, pô, vai lançar o primeiro ônibus, é o primeiro dos Vingadores. É o primeiro dos Vingadores, fica aquela dúvida, pô, vale a pena comprar, não vale a pena, será que eu quero ler isso, será que eu não quero e tal? Então, o lance é, você vai ter a oportunidade de ter esta amostra, que não é uma amostra grátis, mas é uma amostra mais barata. Não é? Essa é a sugestão, tá? A sugestão desse bate-papo nosso aqui é que você adquira a Marvel Essenciais Vingadores A Vingança de Ultron. Eu vou deixar o link aqui na descrição, do fixado do topo dos comentários, né? Aliás, acho que vale a pena você sempre estar ligado aí no nosso canal de Telegram, porque no canal de Telegram a gente está sempre postando promoções ali, então você pode acessar também aqui pela descrição do vídeo, entrar lá no nosso canal para ficar sabendo de todas as promoções diariamente de quadrinhos, tá? Mas o fato é o seguinte, esse material tá com o link aqui na descrição, eu recomendo que você leia esse material, se tá passando pela sua cabeça assim, a possibilidade de comprar esse ônibus, leia esse primeiro, leia para você ver a pegada da história, pô, se você curte, né? Porque nem todo mundo, você pode não curtir, né? E com esse volume de publicações, você pode optar, dependendo da situação, você pode falar, não, legal, eu vou optar por outra aquisição. Ou não, você lê isso aqui e fala, não, cara, interessante, eu quero ler mais, tá? Repito, a história aqui é bacana porque ela tem um fechamento, ela é um arco fechado nesse momento que os Vingadores vão confrontar o Ultron. Então, por si só, é um material legal. É um material que vale a pena ser lido, tá? Ela saiu em outras publicações, não é a primeira vez aqui na Marvel Essenciais que sai, não. Pra quem colecionou uns anos atrás aí, vai lembrar que esse material saiu dentro daquela coleção da Salva de Capa Vermelha, tá? Que tá esgotada a coleção. Mas saiu dentro da Salva de Capa Vermelha, saiu, né, um material que sai aí com regularidade. Aliás, é importante dizer que essa fase aí do Kurt Busiek e do George Pérez saiu também pela Salvat em 3 encadernadões. Aqui é para quem estava colecionando alguns anos atrás, vai lembrar que a editora Salvat, ela chegou a publicar box com fases de personagens. Ela chegou a lançar do Capitão América do Mark Waid? Acho que era, eu não cheguei a comprar esse não. Lançou o Thor do Walter Simonson e lançou os Vingadores do Pérez. Eu lembro que eu fiquei frustrado na época porque eu não consegui comprar esse material. Agora eu vou... Só que tem um detalhe, aquilo que saiu pela coleção da Salvat nesses 3 volumes, pega o equivalente, não chega a completar o equivalente deste primeiro ônibus. Se eu não me engano, não chega a completar. Tá? Mas com certeza não está completo ali toda a fase. Vai vir completa agora nesses 2 ônibus. Então você quer ler a fase completa do George Pérez nos Vingadores, do Kurt Busiek, são esses 2 ônibus. A Salvat não publicou inteiro. Publicou um pedaço bom ali, mas não publicou inteiro. No máximo ali o primeiro ônibus, tá? Então é um material que é conhecido aí dos fãs. Não é um material que é uma grande novidade, né? Pô, tá lançando uma coisa que era muito esperada e que não estava disponível. Não, esse material é conhecido. Mas para quem tá chegando agora, e esse meu papo aqui é mais especificamente para quem tá começando a ler quadrinhos agora, uma sugestão. Você ficou interessado em ler Vingadores do Kurt Busiek e George Pérez? Assim, ó, uma sugestão, antes de você comprar esse material na pré-venda, porque ele já está disponível para você adquirir, adquire esse aqui, ó. Lê esse fininho aqui, ó, que você vai ler numa tacada só, vê se você curte a pegada, se você curte o desenho, se você gosta da história, se te interessa, e aí você decide. Se você, de repente, chegar à conclusão que não quer o ônibus, pelo menos você lê uma boa história dos Vingadores, uma história que é importante, aí, clássica dos Vingadores, e que não vai comprometer, para além disso, as suas finanças, tá? Eu, da minha parte, com certeza, comprometerei as minhas finanças. Fechou? Essa dica para você hoje. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.